Boa noite! Pronto, e aí, Dani, tudo bom? Fala, Vitor, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo tranquilo? A gente é sempre assim, né? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Daí é o dia cheio de trabalho. No meu caso, eu vou falar a criança chorando, mas a criança é só meu cachorro que tá deitado. No sala Não, da criança. ainda mais no caso que pra gente aqui já são 11 horas da noite. Quem tá assistindo do Brasil esquece, né? Que são 4 horas pra frente no horário de inverno, né? Ou no horário normal, não Exatamente. de inverno, no caso, né? 11 horas da noite a gente aqui para falar um pouco de Portugal, trazer um pouco de informação, de curiosidade, de trocar, né? Mas é justamente por isso que tá tudo bem, tudo ótimo. Assim que é bom. A galera já tá dando boa noite aí. Eu tô vendo uma coisa, eu vou falar depois de novo, que aparentemente o LinkedIn, mais uma vez, para quem acompanhou quinta passada, não está dando os dados de quantas pessoas estão assistindo a nossa live. Mas tudo bem. O que é importante é que a galera tá aqui no chat, a gente vai conversar e a informação vai ser passada e depois o Community Manager lida com o LinkedIn depois. Eu quebro o pau Isso com o aí. LinkedIn depois e entender o que tá acontecendo. Galera, boa noite, sejam bem-vindos a mais um hashtag Come to Portugal nessa terça-feira. Hoje é mais um dia que a gente vai trazer informações, curiosidades e tudo relacionado a Portugal. Eu ainda vou falar o tema de hoje, mas só para falar para vocês que aqui na IT Recruiter, esse é um evento que a gente tem mensalmente, no caso, na primeira terça-feira de cada mês, o nosso hashtag Come to Portugal. Sem ser a próxima terça-feira, a outra, temos o Webinar Booster, que a gente fala como dar um boost na carreira de vocês. Então, a gente vai falar sobre CV, sobre currículo, CV e currículo, a gente vai falar sobre entrevista e, na verdade, se tudo for conforme o calendário, sem ser essa terça-feira ou outra, vamos falar sobre entrevistas e como a gente pode melhorar a sua posição no momento que a gente está ali de frente em frente com o recrutador. E toda quinta-feira a gente tem o nosso IT Chats, que a gente fala algum tema relacionado à tecnologia. E nessa quinta-feira a gente vai falar com o Dan Vitoriano sobre diversidade e inovação no mercado tech. Vai ser bem interessante. Mas, sobre hoje, temos o prazer de receber Dani Ribeiro, vou chamar de Dani, vai, de Dani, com o tema Go Europa, descobrindo Portugal por meio do turismo. Não vamos falar só sobre turismo, a gente vai falar... a gente vai colocar algumas pinceladas em relação ao trabalho, em relação ao país como um todo, né? Mas a gente vai focar um pouco mais em como descobrir esse país que a gente mora, que nós dois moramos, por meio do turismo. Antes de a gente começar, abrir um espaço aqui para Dani, por favor, se apresente para todo mundo, conte sua trajetória, como você chegou aqui, como que você está sentado nessa cadeira, como você está hoje. Conta aí, se apresenta para todo mundo enquanto as pessoas vão chegando, vão dando boa noite. Um longo caminho, né? Porque tem uma galera que me acompanha desde o início, a maioria não, mas são 10 anos já de estrada e passa rápido, principalmente quando a gente faz o que a gente gosta. Então, nesses 10 anos, bom, eu criei o Europa lá atrás, em 2014, e desde então a ideia sempre foi ajudar o viajante a ultrapassar as principais barreiras para viajar mais e melhor. Esse sempre foi uma filosofia que carrego desde lá de trás, porque eu vejo que a maior dificuldade para o viajante, e eu quero falar de viagem aqui, mas também quero falar muito sobre como eu fiz uma mudança radical na minha carreira para chegar aqui. Então, e talvez seja isso que muita gente que esteja aqui agora esteja talvez querendo saber ou precisando de repente, de mais um exemplo, de mais uma história para até se inspirar. Então, a principal ideia do Europa sempre foi fazer com que quebrar, né, derrubar os principais muros que o viajante tem. É a parte do dinheiro, e eu acho que isso a maioria das pessoas já vem. E o segundo é a parte de conhecer a cultura, de tentar se aproximar ao máximo daquilo que a gente vai ver, que é realmente outra cultura, outra história, arte, e por aí vai, né? Participar do dia a dia de um outro país. E o plano aqui é esse, só que, como eu disse, um pouco diferente. Eu quero falar assim com quem está se preocupando, está querendo viajar a sua primeira vez e tem um sonho de fazer uma primeira viagem. Eu quero mostrar que isso é possível, muito mais barato do que a maioria das pessoas pensam, mas, ao mesmo tempo, eu também quero conversar com quem já viajou e já está doido para viajar de novo, porque viagem tem uma coisa muito peculiar, que é como se fosse um vício. Eu ia falar isso. Quem viaja sabe
que muitas vezes a gente já volta de uma viagem pensando na outra, e talvez você que já viajou, está me escutando aí, quer viajar novamente. Eu quero falar também com você que dá para fazer essa viagem e é mais fácil do que parece. E muita gente, Vitor, acaba viajando e gastando todo o dinheiro que tem, e acaba gastando uma fortuna e acha, pô, legal, foi muito boa a viagem, mas eu não consigo viajar de novo, até juntar esse dinheiro de novo. E é isso que eu quero mostrar, e é isso que eu faço com o Go Europa, mostrar que sim, é possível e é mais fácil do que a gente pensa. Mas eu também, como eu disse, que aqui é um pouco diferente, eu quero abordar um lado que eu normalmente não abordo no Go Europa, que é justamente falar com pessoas que estão buscando talvez oportunidade de emprego para trabalhar em outro país, até mesmo em Portugal, que é onde a gente está, onde a gente mora. E eu sei que é difícil você largar, de repente, uma carreira que você já está estabilizado, que já tem todo um networking, e mudar para outro país, começar tudo de novo. Mesmo que você continue na mesma área e tal, é difícil, porque você perde o conhecimento de muita gente e tal, e tem que começar de novo, e dá medo. É assim mesmo. Porque é aquilo. Hoje, é aquilo. Eu sou fundador do Go Europa, hoje eu conheço mais de 45 países, 10 anos fazendo isso, e nesses 10 anos já tive a oportunidade de ensinar algumas centenas de milhares de pessoas a viajar melhor, viajar mais barato. Então, só que eu não comecei assim, obviamente, né? Eu, na verdade, lá atrás, eu tive que dar um passo que era muito mais difícil. É um passo que talvez muita gente que esteja me ouvindo aqui esteja a ponto de dar, que é justamente o passo de uma mudança que faz a gente repensar toda uma vida, se vale a pena, e fica com medo de mudar e de não mudar, e eu tive que dar esse passo lá atrás, né? Porque, por exemplo, é importante dizer que o sonho de viajar, sempre foi uma constante na minha vida, mas nunca foi uma realidade até 2009, quando eu juntei todo o dinheiro que eu tinha como um técnico de informática, que eu era na época, para viajar. E aí, depois de juntar muito dinheiro, o máximo que eu consegui, eu viajei pela primeira vez para a Europa, e, como você pode imaginar, foi os trancos e barrancos, ficando em albergue, gastando muito mais dinheiro do que eu devia, para ter aquelas experiências bem mais ou menos, mas foi o suficiente para criar aquele vício, para eu olhar e falar, eu quero fazer isso de novo, eu preciso fazer isso de novo. Sentiu o gostinho. Lógico, e ficou aquele vício, né, no bom sentido, óbvio, mas ficou aquilo, e daí eu fiquei decidido que eu tinha que melhorar, eu tinha que aprender como fazer isso de forma mais fácil, de forma mais barata, e continuar viajando, e foi assim que eu comecei. E aí, a partir daí, eu tive a primeira meta de, no ano seguinte, viajar de novo nas próximas férias, e juntei dinheiro, fiz de novo, só que eu fiz melhor, mais barato, já tinha aprendido uma série de coisas. Os anos foram passando nesse sentido, e todo ano eu conseguia viajar a partir de então, porque eu fui aprendendo uma série de estratégias, uma série de formas de viajar mais barato, viajar melhor, e conseguir botar isso na minha vida. Comecei a ensinar outras pessoas como fazer, comecei a ajudar amigos a viajarem também, e foi. Depois a vida melhorou um pouquinho, eu comecei a trabalhar numa multinacional e de segurança de TI, né, que sempre foi a minha área no passado. E eu fiquei assim um bom tempo, eu adorava trabalhar lá. Eu costumo dizer que essa empresa que eu trabalhei, que foi a última empresa que eu trabalhei, é a segunda melhor empresa que eu já trabalhei na minha vida. Ela só perde para a empresa que eu trabalho hoje. Então, eu gostava realmente de trabalhar lá, era sempre legal, e mesmo trabalhando lá, eu continuei viajando, o tempo foi passando até 2014. 2014, eu meio que não dava mais para mim, eu já não estava mais curtindo trabalhar lá, e não pela empresa em si, mas pelo que eu estava fazendo, já não era tão legal. E eu estava indo muito bem, inclusive. Meu diretor queria me colocar no lugar dele, eu lembro bem disso, que ele falava comigo, eu quero te colocar no meu lugar. Só que eu via a vida dele, eu falava, pô, eu não quero essa vida. É justamente a vida que eu não quero, eu quero ser diferente. Eu lembro que teve um dia, esse eu nunca esqueço, eu estava num ônibus, e na verdade, você não, mas eu sou do Rio, e eu lembro que eu estava saindo de Niterói para o Rio de Janeiro para ir trabalhar, um ônibus cheio, eu em pé, e eu lembro que eu conversando comigo mesmo, perguntando o que eu estava fazendo na minha vida, que eu precisava dar aquele passo que eu não estava tendo coragem de dar, porque realmente não é uma coisa fácil, não é uma coisa que
não é qualquer um que consegue dar. Essa é a pura verdade. Não é qualquer um que consegue dar. E, bom, eu precisava fazer isso. Mas teve uma coisa nesse caminho que deu um empurrãozinho, que eu nunca mais esqueço. Em 2014, mais uma viagem que eu estava fazendo, aqui para a Europa, eu estava numa ilha grega. E essa fez toda a diferença na minha vida. Eu não costumo contar muito essa história, mas essa ilha é uma ilha chamada Hydra, Hydra. Ela fica até bem perto de Atenas, é uma ilha sensacional, paradisíaca, e tem pouquíssimas pessoas, né? Pouquíssimo turismo, e, bom, pra você ter ideia, nem carro entra na ilha. E, bom, foi passeando ali uma segunda-feira de maio de 2014, eu e minha esposa, na beira do mar, que me veio uma coisa que eu falei assim para ela: como eu posso fazer para a minha vida ser mais assim e menos daquele jeito? Eu estava no limiar mesmo da minha profissão, do que eu estava fazendo, estava assim. E aquilo ficou na minha cabeça. No mesmo ano de 2014, eu saí da empresa e, óbvio, fui atrás de um sonho muito doido, que era ajudar as pessoas a viajarem do jeito que eu estava viajando, do jeito que eu gostava de viajar, com o tipo de viagem que eu gostava de ter, perto da cultura como eu gostava de estar. E, lógico, foi difícil, é óbvio, não tem como não ser, é difícil, tem muito aprendizado, você tem que se dedicar a uma série de coisas que você não sabe como é que funciona, você passa a conhecer. Mas eu posso dizer o seguinte: valeu a pena. Vale a pena. E talvez essa seja a primeira mensagem que eu quero deixar aqui para a gente começar nosso papo, eu já até me estendi demais, que é o seguinte: normalmente, o passo que a gente tem mais medo de dar é o que mais a gente precisa dar. É justamente esse passo que a gente precisa. É o que vai mais fazer diferença na nossa vida. E foi isso que eu aprendi nessa mudança específica, e é isso que vem me trazendo até hoje. Tipo, sempre que eu penso que eu preciso fazer alguma coisa, que eu vejo que é difícil, que eu vejo que vai dar trabalho, que eu vejo que me dá medo de dar o passo, é justamente o que eu encaro, que é esse que eu preciso dar, é esse passo que eu preciso tomar, essa posição que eu preciso tomar, porque eu acho que é a que vai valer mais a pena. Pelo menos foi assim que aconteceu comigo. Eu compartilho muito dessa sensação também, porque eu vim para Portugal, visitar Portugal em 2019, a primeira vez, e eu vim realmente com a ideia de deixa eu conhecer o lugar que eu acho que eu quero morar. Então eu vim com a intenção de sentir realmente as cidades, então eu fui tanto para Lisboa quanto para Porto e para outras cidades. Me apaixonei por Porto assim que eu cheguei aqui, moro aqui hoje em dia. E também, como eu vim com o objetivo de estudar, eu visitei faculdade, eu comecei a conversar com alunos do mestrado, etc, etc. Então eu sinto que em 2019 foi um completo preparo para minha viagem, para voltar para o Brasil, chegar em casa e falar assim: eu acho que esse passo que eu quero tomar mesmo. Então agora é só correr atrás, né? E talvez seja a melhor posição. A gente, de repente, pode entrar nisso daqui a pouco, mas essa talvez seja a melhor estratégia para quando você pensa em morar em outro lugar. É justamente fazer essa primeira visita e sentir o clima. No geral. Eu ia começar perguntando realmente como que nasceu agora a Europa, qual era o trabalho dela atual. Vamos deixar o trabalho dela atual e os serviços pro final, porque daí vem de jabá de novo no final da live. E eu vou aproveitar, e uma coisa que eu nunca faço, mas vou aproveitar e trazer aqui uma pergunta logo agora. A minha primeira pergunta vai ser, na verdade, uma pergunta do chat, que é: mais Hydra e menos ônibus lotado, como iniciar? Então a minha pergunta, que é é o gancho que você deixou, que é: como que você acha que uma pessoa que está aí assistindo a gente, pensando nessa possibilidade, ainda meio surpresa, falando assim, calma, eu não preciso gastar todos aqueles 1.000 que eu achei que eu precisava gastar. Esse primeiro passo, o que você diria para essa pessoa que está querendo tomar esse primeiro passo, talvez primeiro, segundo, terceiro, né? Mas o que você diria para essa pessoa que pegou o busão lotado hoje e está assim, eu quero mudar isso? Se você está falando em relação a trabalho ou a viagem? Eu acho que acho que minha pergunta é um pouco mais geral no sentido. Tanto faz, é isso? Eu acho que tanto faz, assim. Tá. Bom, porque, assim, então, respondendo de forma geral, eu diria que a resposta mais ou menos cabe para os dois, mais ou menos. Tá? Porque se fosse mais específico, eu seria mais específico. Mas como é mais geral, a resposta que eu vou dar é mais ou menos cabe para os dois.
Por exemplo, você precisa de duas coisas, ao meu ver. Coragem e informação. Deixa eu entrar melhor nisso. Coragem. Uma coisa que eu lembro, que eu pensava muito, e penso até hoje, o tempo todo, cada posição, cada tomada que eu vou dar, cada passo, eu tento pensar o seguinte: qual é a pior coisa que pode acontecer? E eu penso isso porque foi o que eu pensei lá atrás, quando eu larguei tudo e fui tentar um negócio mais louco, porque eu não fui nem para uma profissão estabelecida, se você pensar. Eu comecei a vender consultoria de viagem, cursos de viagem e guias de viagem. Isso não é nenhuma profissão estabelecida. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu estava tentando um negócio muito louco. Então, eu me peguei muito em pensar comigo mesmo. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Eu ficar uns meses sem ganhar dinheiro e eu vou ter que voltar para o mercado. Se você pensar friamente qual é a pior coisa que pode acontecer e entender a probabilidade disso, talvez isso ajude muito a você entender. Porque às vezes a gente fica com medo meio irracional. É melhor talvez botar o pé no chão e falar: qual é a pior coisa que realmente pode acontecer comigo se eu fizer uma tentativa aqui? Se eu quiser agora trabalhar em Portugal, qual é a pior coisa que pode acontecer comigo? Eu voltar para casa? Voltar para o Brasil e arrumar um emprego com pessoas que eu já conheço, com os contatos que eu já conheço? Talvez essa seja a pior coisa que possa acontecer. Então, é legal pensar dessa forma e informação. Informação é muito importante, porque você minimiza qualquer tipo de impacto. E a mesma coisa para viagem, tá? Quando você já viaja, óbvio, você já não tem mais medo, mas talvez tenta lembrar quando foi a sua primeira viagem para o exterior, e você talvez fique com o pé atrás. Você, na época, talvez ficou com o pé atrás, do tipo: como é que será que vai ser? Será que é muito diferente? O que eu preciso fazer? Às vezes a pessoa não sabe o idioma diferente. Será que vai ser um problema? Será que não vai? Se eu tiver um percalço pelo meio do caminho, eu falo com quem? Então, você precisa, primeiro, coragem, porque dá medo. Quando a gente não conhece alguma coisa, a gente tem medo, é normal. E, por outro lado, informação, bastante informação, para você minimizar o impacto, para você prever determinados problemas. Informação, a gente fala informação do que é ser feito, informação do que é necessário para viajar, informação como gastar menos, né? Informação, ele abrange tudo isso, né? Coragem é uma coisa muito mais psicológica e uma coisa muito Exato. mais de você com você mesmo, ou você com sua família, né? Claro que, né, você mudar muitas vezes, não quando sozinho, a gente tem né? filho, as coisas são mais difíceis, né? Claro. Você acaba tendo um cuidado a mais, e tem que ter mesmo, é natural. Certíssimo. Mas eu acho que cabe ainda dentro tudo da mesma resposta, vamos dizer assim. E nessa parte de informação, quando a gente fala sobre preparativo, ou quando a gente fala para a questão da própria. O pré-viagem, vamos imaginar alguém que tomou essa decisão e vai visitar Portugal. Imagina alguém que vai visitar realmente pensando se se a pessoa quer morar lá ou ela quer visitar por turismo mesmo, ela quer curtir, ela quer aproveitar. Que tipo de preparativos, os principais preparativos que a pessoa precisa ter antes de viajar? Ela já tomou a decisão antes de viajar, e isso inclui documentação necessária, por exemplo, a pessoa, alguém que tem um passaporte brasileiro, e só brasileiro, vamos considerar alguém que não tem um passaporte europeu, né? Porque daí é muito mais fácil. Alguém que tem um passaporte brasileiro, tomou a decisão de viajar. Que tipo de preparativo antes da viagem e que tipo de documentação a pessoa precisa ter para conseguir comprar o voo dela, ir para o aeroporto e curtir? Documentação é simples, né? Assim, a maioria das pessoas já tem uma ideia disso. Mas vamos lá, o passaporte válido, óbvio, mas tem um porém, que as pessoas às vezes não se atentam. O passaporte tem que ter 6 meses de validade da data da tua ida. Isso é muito importante, porque as pessoas às vezes têm o passaporte válido. Tá válido o meu passaporte, tudo bem, mas ele tem que ter no mínimo 6 meses de validade ainda. Entende? Entendi. Da data que a pessoa ela vai entrar em Portugal. Está chegando. Por quê? Porque quando o brasileiro, para vir para a Europa, ele não precisa de visto, mas só pode ficar sem visto, ela só pode ficar até 90 dias, né? 3 meses. Então, ela precisa ter esses 90 dias garantidos no passaporte
mais 3 meses. Por isso, 6 meses da data da ida. Esse passaporte tem que ter pelo menos ainda 6 meses de validade da data que você chega na Europa. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa pensa, não, está válido e tal, está válido, mas se tiver no finalzinho, podem encrencar. Tem mais algumas documentações que eu vou te dizer assim, é obrigatório? Por lei tá? Então, se de repente alguém lá do CEF, na hora de você chegar, quiser te mandar de volta, ele pode, teoricamente. O ideal é você ter para garantir que você vai entrar. Então, por exemplo, seguro viagem, é importante ter. Não só por isso, tá? Eu sou dos adeptos do seguro viagem, porque se você tiver problema no meio do caminho, pode ser um problemão muito maior. Às vezes, um probleminha pequeno de saúde pode ser um problemão muito maior depois, em termos de gastos e tudo mais. Tem que ter o comprovativo da hospedagem, tipo, onde você vai ficar, aquele tipo de coisa. Só a passagem de volta, tem que ter. Isso tudo. Mas alguém vai dizer assim, mas Daniel, eu entrei em Lisboa, entrei na Europa e não me pediram isso tudo. Isso pode acontecer. Mas se te pedirem e você não tiver, pode ser um argumento para te mandarem de volta. Sim. Entende? Outro argumento que pode ser dado, recurso financeiro, ou seja, você teria que ter o equivalente a, vamos dizer, 50, 75 euros por dia de que você vai ficar, para garantir que você tenha algum dinheiro. Hoje, com cartão e tal, nem todo mundo pede isso, é um pouco mais difícil. Como eu disse, o visto não é um problema, e uma coisa que, se você tiver, ajuda em muito, é quase garantido a entrada, é carta convite. Se você vai ficar na casa de alguém, por exemplo, estou indo para Portugal, vou ficar na casa do meu primo, vou ficar na casa do meu tio. Se você pedir uma carta convite para ele vai se responsabilizar por você, e isso é quase que a entrada certa. Lógico que não dá para generalizar, mas claro. é um tipo da coisa que facilita muito a entrada, porque dá uma segurança para quem vai te liberar muito maior. Então, essa carta convite, como que é exatamente isso? Não é necessariamente uma carta escrita à mão, óbvio. É uma carta. Não, é uma carta que tem que ser feita por um advogado. Mas não costuma ser caro. Mas quem tem que fazer é quem mora aqui e tem permissão para morar, ou é algum português. Né? Ok. E sendo assim, ele pode emitir essa carta e você mostra essa carta na hora que você chega aqui e pronto. A chance de você ter dificuldade é muito menor, muito. Essa talvez seja a principal coisa. Isso do passaporte, na verdade, eu não sabia dos 6 meses do passaporte, isso eu não sabia. Inclusive, a gente vai participar de um evento na América do Norte e teve o convite, eu falei, que legal, vamos, não, tudo certo, meu passaporte, não, tá tudo certo. Eu olhei, ele vai vencer uma semana antes de visitar lá. Eu já corri atrás do meu passaporte. Exatamente. Então, já fui, enfim, isso foi super tranquilo, eu já fiz meu passaporte, enfim, isso tá super tranquilo. Beleza, então a pessoa, ela foi atrás de toda a documentação dela, ela comprou tudo direitinho, comprou tanto a passagem de ida quanto a de volta, teve uma carta de recomendação, beleza. Agora ela tá montando o que ela vai fazer em Portugal, né? Porque a gente, todo mundo conhece Lisboa, algumas geralmente conhecem Porto, umas pessoas conhecem Guimarães, daí tem uma galera que conhece a Serra da Estrela, Braga, se não me engano, é a cidade com a maior população brasileira de Portugal, né? Isso aí. Enfim. Então, são duas perguntas, mas uma talvez seja um pouco mais óbvia, mas a segunda eu acho que é a parte mais interessante, assim. Da sua experiência com Portugal, tanto no trabalho quanto morando aqui, quais são os lugares mais populares, mais famosos em Portugal que as pessoas vão, mas, o que eu acho mais interessante, quais são os lugares menos conhecidos que você acha que a pessoa pode ir para realmente ter uma experiência autêntica portuguesa, né? Eu acho que até tem aqui falando em Portugal, quais cidades mais interessantes você já visitou? Então, essa mistura entre, a pessoa vai a Portugal e, assim, ela tem que ir para Lisboa, ela tem que ir para o Porto. Vai perder isso? Eu acho que ela tem que ir. Mas a pessoa só ir para Portugal, só conhecer Lisboa-Porto, tem tanta coisa que a pessoa perde no meio do caminho. Exatamente. Tem disso. Os lugares turísticos, e aí eu posso falar, assim, de todos os países. Os lugares turísticos são importantes, são turísticos e tem motivo para ser. Então, realmente, a gente tem que visitar esses lugares, porque tem atrações importantes, são lugares que valem a pena visitar e estão até preparados para esse tipo de turismo.
Então a gente olha para o Porto, olha para Lisboa, aí pode até acrescentar umas que são menos turísticas do que Lisboa e Porto, mas que também são turísticas, como Coimbra, Braga, Aveiro e o Algarve, região do Algarve. Então são realmente importantes. Mas se a gente for falar de algumas cidades menores, menos conhecidas, mas que eu, pessoalmente, gosto muito, eu vou listar algumas aqui. Primeiro, Óbidos, perto de Lisboa, fácil de chegar, conhecida como a cidade das rainhas, porque antigamente os reis davam a cidade para sua rainha, então a cidade era de posse da rainha, então isso virou meio que uma tradição com o passar do tempo. Então, uma cidade sensacional, morada. E, não, sobre Óbidos, eu quero falar de Óbidos, que se sim. você vier no verão, tem um festival medieval aqui em várias cidades, você ia falar disso? Eu já roubei a informação. Não, mas é isso mesmo. Em Óbidos, em outras cidades também, aqui no Porto tem, também. Mas num campo, né? Mas em Óbidos é um lugar que eu realmente tive, assim, a sensação que eu tava na época medieval. Então, muito legal. Também tem especificidades, né, de quando você visita, mas manda. Não, mas é isso mesmo. E as cidades, porque Óbidos, por exemplo, é uma cidade minúscula, toda murada. Então, te leva para aquela época, normalmente. Então, o que o pessoal aproveita é para fazer esse tipo de festival, né? Quer ver uma outra também super interessante, que aí é um pouco menos conhecida, Óbidos até razoavelmente conhecida, que é Tomar. Inclusive, já gravei vídeo lá, tem lá no goeuropa.com.br, aproveitando para fazer aqui um jabá. Lá no goeuropa.com.br tem vídeo de Tomar, que eu mostrei a cidade e tudo mais. Uma cidade construída, lá tem um castelo sensacional construído pelos Templários, lá pelo século XII. É um negócio fora de série, assim, que é o Convento de Cristo, né? Na verdade, é um convento, mas você olhando vira um castelo. Porque também nessa época era tanta guerra que se você não construísse uma fortificação, então acaba que até as igrejas eram feitas como fortificação. Se você, por exemplo, olhar para a sede de Lisboa, que é a Catedral de Lisboa, ela parece mais um castelo do que uma igreja, justamente porque ela foi construída numa época que a igreja virava proteção para as pessoas da cidade e tudo mais. Geralmente no centro da cidade, geralmente no lugar mais alto da cidade. Exatamente. Outras cidades interessantes. Aí vou falar rapidinho para a gente correr para poder dar o máximo de dica. Foi muito legal. Uma cidade que fica na fronteira com a Espanha, que foi uma cidade que toda fortificada também, justamente porque foi um período de guerra entre Portugal e Espanha. Que fica ali perto, essa também é bem conhecida, é uma cidade histórica, já era uma cidade romana, tem algumas ruínas romanas interessantes. Mértola tem um festival, só que é um festival islâmico, porque o sul da Espanha, na verdade, a Península Ibérica foi conquistada pelos mouros, né, que eram os muçulmanos vindos ali da África. Então, Mértola tem um festival islâmico bem interessante, que remonta um pouco, retraz um pouco toda essa cultura islâmica que ficou durante muito tempo na Península Ibérica. Depois, Monserrate, uma vila muito legal ali para aqueles lados também. A Serra da Estrela, brasileiro gosta. Eu tive lá recentemente, principalmente para o inverno, que tem neve. É o lugar de Portugal que tem bastante neve mesmo, que dá para esquiar, uma série de coisas. Então é bem legal. Um lugar que, às vezes, muita gente esquece, aliás, 2 lugares que muita gente esquece, que faz parte de Portugal, muita gente esquece de visitar, é a Ilha da Madeira e os Açores, né? Os arquipélagos, que são muito bonitos, são lindos, são maravilhosos, e ficam a 2 horas, o Açores fica um pouquinho mais longe, na Madeira, em 2 horas você chega lá num voo de 20 euros. Ainda tem companhia aérea low cost fazendo esse lugar. E por último, mas não menos importante, a região do Douro, mais conhecida como Douro Vinhateiro. É uma região onde tem vinícolas, né? Onde é plantado vinho, desde a época dos romanos. Aquele solo lá é usado para plantar vinho, porque realmente é um lugar totalmente preparado para isso, por causa do clima, uma série de coisas, e faz alguns dos melhores vinhos do mundo, acho que dá para a gente dizer. Então, e além de ser sensacional, assim, para mim, a região mais bonita, o cenário mais bonito de Portugal. E um dos mais bonitos da Europa. O norte aqui vencendo. Óbidos, Tomar, Évora,
Mértola, Monsarraz, Serra da Estrela, Ilha da Madeira, Barra Açores e Douro. Perdi alguma? Eu acho que eu perdi alguma. Óbidos Tomar? Elvas. 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 É L-V-A-S. Elvas. Deixa eu ver se minha mensagem vai popar aqui para eu colocar na tela. Popô. Popô. Ótimo. Isso aí. Assim que é bom. Tem aí tem uns tiques que eu não fiz ainda, hein? Não, e eu vou te dizer, é óbvio que tem mais, né? Ah, claro. Daí também. Mas sabe como é que é. Né? Daí a gente pega o mapa aqui e começa a apontar e anotar cada um dos pontos. Serra da Estrela eu fui, mas não estava nevando. E Tomar, eu abri aqui, eu lembrei de Tomar, que acho que foi o melhor bacalhau a natas que eu comi. Na praça principal de Tomar. Meu Deus do céu, nossa. E Tomar tem um festival muito legal. Mas daqui a pouco eu falo mais um pouco disso. Deixa rolar. A gente fala dos lugares, a gente fala das preparações, dos preparativos todos, documentação, etc. A gente fala desse momento pré-viagem, até durante a viagem, né? Muitas vezes durante a viagem você acaba descobrindo um lugar, acaba descobrindo outros lugares. Sem dúvida, sem dúvida. Também, e essa é uma das partes boas de viajar. É justamente a surpresa. Tem aquela beirola, né, de você poder, de repente, decidir ali em cima, né, do que acontece e o que não acontece. Mas não é só a gente preparar para ir e não é só a gente estar presente. É como a gente consegue aproveitar estar presente naquele lugar, né? Então, a pergunta, assim, eu acho que ela é um pouco, talvez, muito geral, ela talvez seja muito ampla, mas eu acho que eu diria que talvez seja uma das perguntas principais aqui que eu teria meio que no meio da live, assim. Que é como que a gente, brasileiros, ou enfim, não só brasileiro, né, claro, mas como que a gente pode maximizar a nossa experiência em Portugal, enquanto a gente estiver de férias ou enquanto a gente estiver desde curto prazo a longo prazo. Mas como a gente consegue aproveitar ao máximo a nossa visita num país como Portugal? Difícil, sabe? Eu diria que esse é assim, um dos principais trabalhos que eu faço com o Goró. Tirando a parte da economia, esse é o segundo lado, que é justamente fazer você viajar melhor. E é justamente aproveitar melhor cada lugar que a gente vai, tentar entender melhor a cultura e tal. Então, tem algumas coisas, óbvio, que a gente pode fazer, e coisas importantes que, às vezes, uma pessoa que nunca viajou, ou que viaja pouco, que às vezes esquece ou não dá a devida atenção, mas são muito importantes. Então, vamos lá. Deixa eu pegar algumas coisas aqui. Primeira coisa, e talvez a mais importante para mim, planejar. Às vezes, quando a gente fala de planejamento de viagem e tal, as pessoas entendem que então, na segunda-feira de manhã, às 7 horas, eu vou visitar o museu tal, às 8 eu vou ir no Parque X. Não é nada disso. Viagem não precisa ser amarrada dessa forma. Se você quiser, ótimo. Mas se você não quiser, também não precisa. O que precisa é que você tenha na manga, uma carta na manga. Qual é a carta? São as cartas, na verdade, várias, são as cartas do que você tem à disposição quando você está em determinado lugar. É você saber o que ali tem de interessante, o porquê que é interessante, para quando você chegar lá e falar, amanhã vamos fazer o quê? Vamos no lugar A, depois eu quero ir no lugar B e depois no lugar C. Que horas? A hora que der. Mas vamos mais ou menos nesse caminho. E depois de amanhã? Se chover, a gente pode ir em A, B e C. Se não chover, pode ir X, Y, Z. Entende? Quando a gente tem um planejamento prévio, a gente sabe o que a gente precisa fazer e tem mais. Uma coisa que eu aprendi nesses anos ensinando tanta gente é que quanto mais a gente se planeja, quanto mais a gente busca entender o lugar que a gente vai ver, busca informações e tudo mais, melhor é a viagem no final. Inclusive tem estudos sobre isso, que a gente se prepara para aquilo que a gente quer ver, deixa a coisa melhor, a experiência melhor no final. Então, isso para mim é essencial. Precisa ser profundo? Não, mas precisa acontecer. Tá? Porque você não quer chegar num lugar, sentar na praça principal e se perguntar, o que tem para fazer aqui? Você acabou de gastar dinheiro, porque por mais que a gente economize dinheiro, a gente está gastando de qualquer forma. Você não quer gastar seu tempo e dinheiro para chegar num lugar e falar, o que eu venho fazer aqui mesmo? E aí você volta para casa e descobre que você perdeu uma série de coisas sensacionais que você podia ter visto, que estava na sua esquina,
simplesmente porque você não se dedicou um pouquinho antes. E eu sei que essa parte de se dedicar não é fácil. E é por isso que eu faço o que eu faço. Para ajudar com que as pessoas não precisem, talvez, se dedicar tanto e pegar as coisas mais mastigadas e poderem ter uma viagem com certeza melhor, com a experiência de quem já fez isso tudo, já errou, já foi no lugar e viu que é péssimo, foi outros viu que é maravilhoso, e pegar a coisa certa. Então, isso para mim é essencial. Outra coisa, se a gente falar um pouco de gastronomia é essencial numa viagem, qualquer viagem, não importa para onde você vai. Esse lugar não é muito, digamos assim, conhecido internacionalmente pela gastronomia. Não importa, as pessoas lá comem. E comem alguma coisa que talvez seja diferente do que você está acostumado, e talvez, e provavelmente, eu diria, vale a pena você provar. E então isso é muito importante. Você tem que botar na sua viagem a gastronomia, que é parte importante da viagem. Agora, muita gente também se apega no seguinte: eu preciso pega o menu do restaurante, preciso entender tudo que está escrito aqui para pedir meu prato ideal. Relaxa. Normalmente você está de férias. Você tem que relaxar um pouco e deixar vir a surpresa. É nessas horas que a gente vai deixando a surpresa acontecer. Por exemplo, se você chega em Portugal e pede iscas com elas, peixinhos da horta, papa de sarrabulho, você vai ver isso no cardápio, você não vai saber o que é. Pelo menos a maioria dos brasileiros não vai saber o que é isso. Eu não sei o que é esse último que você falou. Papas de sarrabulho. Pois é. E talvez a gente não precise saber. Se dá o luxo de pedir e provar. Tá? Porque às vezes a gente tem boas surpresas. Às vezes nem tanto, mas faz parte da viagem. Bom, e só para traduzir. Iscas com elas é isca de fígado com batata, que normalmente é chamado com elas. Os peixinhos da horta são vagem frita com uma espécie de meio que empanada, mais ou menos empanada. E papa de sarrabulho é muito comum no Minho, inclusive, aí para o norte, que é uma papa feita com pão ou com farinha e tal, com sangue de porco e carnes. A aparência não é das melhores, mas o sabor é muito bom. É muito bom. Mas é isso que eu estou falando. Deixa acontecer, entendeu? Algumas experiências a gente tem que se dar o luxo, até porque, de novo, é isso que a gente foi fazer. A gente está viajando, não é para comer no McDonald's. E desculpa quem gosta do McDonald's, mas o McDonald's que você vai comer em Lisboa é o mesmo, exatamente a mesma coisa que tem na esquina da sua casa. Você pode deixar para comer lá. Se você gosta mesmo, deixa para comer lá. Aqui, você come uma outra coisa que você só encontra aqui. Eu acho muito melhor. Eu só vou brincar porque aqui no Porto, momento curiosidade. Aqui no Porto existe o que é considerado o McDonald's mais bonito do mundo. Não sei se já visitou ele. Sim. Ele o imperial, de fato é o McDonald's muito bonito, né? Mas quando eu tô com alguém visitando aqui na cidade, é bem ali no centro, não é que a gente sai do caminho para ir no McDonald's, não é? A gente sempre tá ali no centro e tal, daí eu falo assim, então, só novidade aqui, olha, esse é o McDonald's mais bonito do mundo. Todo mundo fala, como assim? Como assim? Tem alguma coisa diferente? Eu falei, olha, eu não sei. Eu não como muito Mac, mas porque ele tá no que era um café super emblemático da cidade do Porto. É lindo. Vale a pena ir, entrar uma fotinho, ver. Se você gosta de McDonald's, você come. Mas não, se você quiser, coma. Eu acho que vai ser melhor você comer uma coisa daqui do que no McDonald's. Exatamente. Mas também... que você pode aproveitar melhor sua refeição, visto que você está gastando ali seu tempo e viajando e tudo mais. Outras coisas. Uma coisa importante, na Europa como um todo, principalmente Portugal, é se adaptar ao ritmo local. Quem já veio aqui em Portugal sabe que é diferente, principalmente no restaurante. O ritmo no restaurante do garçom te servir é diferente do garçom em São Paulo, por exemplo. Quem conhece Portugal sabe. Mas isso não é exclusividade de Portugal, não, tá? Vários países da Europa, ninguém está com pressa. As pessoas valorizam a refeição também. Então, você sentar, daqui a pouco o cara vai aparecer, vai perguntar o que você quer, e ele vai... Não tem pressa. Ninguém está querendo te expulsar da mesa. Você foi ali para almoçar, e você vai almoçar com paz e tranquilidade. Então, tem essas diferenças, e isso é com tudo, tá? Então, mesmo quem vai morar, quem vai viajar, a gente tem que entender o seguinte, aquela cidade, aquele país, ele funciona para quem mora ali, não é para o turista. Então, é a gente que tem que se adaptar. E esse é um dos grandes exercícios da viagem.
é você se adaptar a culturas diferentes, nem que seja por alguns dias. É você criar tolerância com coisas que são diferentes do que você faz no seu dia a dia. Essa é a grande mágica de viajar. E aprender ao máximo com isso tudo, né? Uhum. Outra coisa muito importante é tentar se conectar aos eventos locais. Então, por exemplo, principalmente essa época de primavera aqui na Europa, como um todo. Então, inclusive, 99% do que eu vou falar aqui serve para a Europa como um todo. Talvez até para mais outras partes do mundo. Aproveita, principalmente aqui na Europa, esse período de primavera, tem muito festival, muita festa, muita coisa acontecendo. É muito tradicional, porque é quando a Europa está saindo do inverno, então começa a primavera, depois vem o verão e tudo. Então, é uma hora que o pessoal está querendo sair mais de casa, o clima está mais agradável. Então, tem mais festivais, tem mais festa, tem mais coisa, né, nas praças. Tenta aproveitar isso ao máximo. Outra coisa importante, ter uma conexão com a internet. Muita gente viaja e com o intuito de, estou de férias, não quero saber de nada. Não. Você não precisa ficar entrando no Instagram, não precisa ver o seu e-mail do trabalho, mas você precisa estar conectado para uma série de coisas. Entre elas, pegar uns atalhos. Por exemplo, imagina você chegou na porta de um museu e tem uma fila gigante. Como já aconteceu comigo algumas vezes. Você vai pegar seu celular, comprar o seu bilhete e entrar pela outra fila. Uma coisa importante, principalmente aqui na Europa, 90% das filas que você vê nas atrações, tem suas exceções, mas 90% é para comprar o bilhete. Se você já tiver o bilhete, você passa pela outra portinha, mostra o bilhete e entra. Porque aquela galera está esperando para comprar, porque eles não têm ainda. Você, quando tem uma conexão com a internet, você tem essa flexibilidade. Já teve uma vez que eu queria ficar eu estava em Dublin e eu queria passar mais uma noite e eu fui num hotel. Quanto é que é para ficar aqui? O cara disse lá, sei lá, 120 euros. Bem mais caro do que eu queria pagar. Eu entrei na internet no mesmo hotel e comprei o mesmo quarto, pro mesmo dia, por 80. Só fui lá e mostrei, olha, tem uma reserva. E o atendente assim, olhando para você. Não entendeu nada, mas a reserva estava lá. Tava Então, lá. além de você poder pesquisar, você poder ver seu mapa. Eu nem preciso mais eu ia falar do do mapa que... agora. Eu ia falar do mapa, Não, o porque mapa é primordial. eu uso muito. Enfim, deve ter vários até melhores, você que me diga, mas eu uso muito o Google Maps, principalmente quando eu tô na cidade, porque eu começo a marcar, eu tô na cidade, começo a marcar vários pontos de interesse. Eu tenho meu Google Maps é todo cheio de ponto de comidas, bebidas, turismo, pontos interessantes de sightseeing, né, de ver, eu vou marcando os pontos, e de vez em quando é isso, assim, eu também não sou nada fixo e super concordo com essa ideia de não ter um horário regrado para a viagem, mas eu sei que, beleza, eu tô aqui, eu fui para Barcelona ano retrasado, caraca, foi no retrasado, parece que faz muito menos tempo. E eu sabia que eu queria em dois lugares diferentes, um museu e uma catedral, durante a tarde, porque à noite eu tinha um compromisso. Beleza. Eu peguei o primeiro, peguei o segundo, coloquei no mapa os 2 pontos e comecei a ver todos os pontos que eu tinha marcado no meio. Então, entre 1 e 8 caminhando, eu visitei uma loja que eu queria muito visitar de cerâmica espanhola. Perfeito. Passei em outro lugar que era um mini museuzinho ali de arte romana, que era só uma entradinha, e depois cheguei ali. Isso porque no mapa eu vi o caminho, a trajetória, e fui fazendo a minha trajetória. Então, mapa é uma coisa que eu uso muito em viagem. Isso é uma ótima coisa. Eu acho que qualquer pessoa que gosta de viajar tem que fazer isso no seu dia a dia. Um amigo, tem um lugar, não sei aonde, que eu visitei na minha última... Você já marca ali no seu mapa. Uhum. Isso é muito importante. Eu faço exatamente deixa isso. Lá. Eu nunca sei, não sei, será se um dia eu vou visitar a Sérvia. Não importa. Marca lá. Vai estar lá. Se um dia você tiver, você já sabe que tem. Né? E inclusive, também... quando eu marco, depois, esses dias a gente estava falando sobre Marrocos, a gente estava lá falando uma coisa de Marrocos, alguém me perguntou, tipo, não sei o que, mas você foi em algum lugar em Marrocos. Daí eu falei, sim, era um museu, qual era o nome? Eu fui lá no Maps, dei um zoom, fui nos pontos turísticos que eu visitei em Marrocos e vi, esse museu aqui. Eu só sei disso porque eu marquei no Maps. Exatamente. Porque senão eu teria que, não sei como eu teria, eu nunca ia achar que o museu era aquele que eu queria mostrar para a pessoa. Então, para o futuro é legal também. Até para comentar aqui, que eu tenho um mapa que eu chamo de Top 5 de Lisboa. Eu botei os top 5 restaurantes que eu mais gosto, os top 5 bares, os top 5 atrações, museus e tal, que eu mais gosto de Lisboa.
que eu disponibilizo de graça. Já baixa e bota direto no Google Maps. No final eu posso dar o endereço, no final eu passo isso tudo. Mas é de graça. Você baixa e já vai ter tudo com a descrição de cada um dos lugares, porque é aquilo. Como eu disse, no Google Europa eu gosto de explicar o motivo. Eu gosto de explicar o porquê que vale a pena você ir em cada lugar. Então tem a descrição disso tudo, então a pessoa vai apertar um botão e já vai estar no Google Maps dela. Todos esses pontos que eu programei é de graça e mais tarde a gente dá o endereço aí. É muito prático. Muito prático. Você tem mais algum ponto? Espera aí. Tem. Museu. Só para matar isso. Museu. As pessoas vão em museu e acham das duas uma. Ou elas não querem ir a museu nenhum, ou elas simplesmente acham que tem que ver cada uma das obras e passar 70 horas no museu. Não. Nem toda obra de um museu é uma obra-prima. A gente precisa se atentar a isso. A menos que você estude arte, que você tenha ou que você tenha uma atração muito forte por museus e arte, você não precisa. Eu gosto de tratar o museu como se fosse uma revista. Pensa comigo. Você, obviamente, você precisa saber as obras mais importantes do museu e ter um pouco do contexto daquilo. Não precisa ir a fundo. Tá? Eu escutei uma frase há muito tempo que dizia que arte, se você não está gostando, é porque você não está entendendo. E depois, com o tempo, eu comecei a perceber que faz muito sentido esse negócio para mim, que eu comecei a entender um pouquinho só. E eu comecei a curtir muito a arte depois disso. E aí, minha recomendação? Veja o que aquele museu tem de obra-prima mesmo, aquela que você não pode abrir mão. Tenta entender um pouquinho do contexto dessa obra e você vai naquele museu para ver essa ou essas obras mais importantes que são consideradas e que faz sentido você ver. O resto você trata como uma revista. Olhando. Você, enquanto vai de uma obra a outra, você vai olhando para cada uma das peças como se estivesse folheando uma revista. Olhê. Viu alguma coisa que você gostou? Viu alguma coisa que te chamou a atenção? Para, olha, tenta entender o porquê que você gostou de uma determinada obra, por que ela te chamou a atenção, foi a composição, foi a cor, foi o quê? Vê quem fez e anota. Você acabou de apreciar a arte de uma forma mais... Não tem forma melhor de apreciar a arte do que algo que te chama a atenção e você parou para ver. E aí você anota o nome, depois você pode pesquisar com mais calma para você entender melhor qual o estilo de arte, quem foi aquele pintor, ou o que quer que seja, e isso vai aprimorando. Mas, de novo, sem ter overdose de museu, tem aquele negócio que você precisa aprender a apreciar a arte. Não tem obrigação. Vai no que é o principal, entenda o porquê que elas são tão importantes, e o resto vai folheando como se fosse uma revista. Essa é a dica que eu costumo dar, e o pessoal gosta de fazer dessa forma. Uma dica extra sobre o museu que eu sinto aqui na Europa, diferente pelo menos do Brasil, de outros museus que eu fui no Brasil, é que eles têm, em geral, pode ter um audioguia, que você pode, muitas vezes, ou um aplicativo do próprio museu, ou muitas obras têm um QR Code, que você pode baixar e tem um texto ou um áudio que você pode entender melhor daquela obra. Exato. E eu tenho a sensação que muita gente não gosta de museu porque eles sentem meio que uma obrigatoriedade de ir em museu e ter gostado. Uma galera que assim, não, você tem que ir no museu e você tem que gostar daquilo. Primeiramente, ninguém é obrigado a gostar de nada. Ninguém é obrigado a gostar de arte, ninguém é obrigado a gostar... E quando a gente fala de arte, belo, bonito, arte ela é subjetiva. É bem subjetivo. Né? Então, eu acho que a melhor arte é aquela que te toca. Né? Alguém falou isso aí, se jogar no Google, alguém deve ter falado isso. A melhor arte é aquela que te toca. Então isso é super legal ter essa mente aberta. Eu acho legal essa ideia da revista, porque você realmente vai folheando, de vez quando você volta. Teve vezes que eu fui no museu, entrei, daí passei, e eu falei, nossa, aquele quadro que eu tinha visto, ele parece que eu acho que eu entendi melhor aquele quadro lá do que na hora que eu entrei no museu, né? Eu gosto muito de museu. Então eu realmente me perco e vou e viajo dentro de museu, assim. Só que nem todo mundo é assim, e não é para ser assim, no sentido que ninguém precisa ser assim, né? Então acho que essa... Mas ao mesmo tempo, a pessoa chegar na frente sei lá, de qualquer quadro, chegar na frente do Guernica e não ter um contexto do que é aquilo, por que aquilo foi criado, é melhor nem ir. No sentido de você está perdendo seu tempo, que você poderia estar fazendo uma coisa que você realmente quer,
Porque aquilo, de novo, foi aquilo que você disse. As pessoas se sentem obrigadas a ir e se sentem obrigadas a gostar. Não, não é obrigado a nada. Você vai, se você gostar, ótimo. Você pode não gostar também. Mas tenta pegar o contexto que, na maioria das vezes, vai fazer você olhar de forma diferente para aquilo. E é isso que é o importante da arte. A arte, realmente, não é para ser bonita, não é para ser algo que muda a tua vida, não necessariamente, mas pode ser quando você tem um contextinho a mais. Ou, pelo menos, vai te ajudar a reparar melhor naquilo que você está vendo. Eu acho isso muito importante. Mas, de novo, é aquilo. Se você nem quer ir ver, não vá. Sabe, a viagem é feita para a gente ver, para a gente fazer aquilo que realmente mexe com a gente. Por isso que, normalmente, quando eu estou fazendo consultoria, a pessoa fala, o que eu preciso ver? Precisar? Nada. Agora, o que você sonha em ver? Quando você pensa em viajar, você quer ver o quê? Você quer ver cidades pequenas, grandes, Alpes, monumentos, quadros. Aí eu vou poder te dizer aonde você precisa ir. Mas isso primeiro tem que estar aqui na sua cabeça. Porque se isso não estiver mexendo na sua imaginação, por isso que eu acho tão importante se preparar. Porque faz com que mexa com a cabeça de tal forma que você chega num lugar tão empolgado que você já sabe aquilo tudo que você precisa ver. Entende? Perfeito. Eu vou trazer alguns comentários aqui do chat. Em teoria, estamos em 52 minutos dessa live. Em teoria, uma live de uma hora e pouco. Então, eu vou também aproveitar e falar para as pessoas que fizerem perguntas no chat. Podem começar a mandar, que eu vou trocando em pergunta do chat, as perguntas que eu ainda tenho, e a gente vai fazendo esse esquema, os dois. O Alex, ele fez esse comentário lá quando a gente estava comentando sobre as cidades não tão conhecidas. Ele falou assim, mora em Castelo Branco e ama esse sítio. Aqui em Portugal, lugar chama-se sítio. Então, amo esse sítio, quer dizer, amo esse lugar. Temos por aqui a Serra da Estrela, que você comentou, com muita neve. Guarda, Covilhã, Sortelha, Monsanto, Belmonte, onde Cabral nasceu, e tem um castelo como modelo do Brasil. Então, alguns outros pontos aí, outros lugares. A maioria, se não todas, ficam todas em torno da Serra da Estrela. Realmente, todas muito bonitas. Vilinhas pequenas, uma mais bonita que a outra. A Araci fez uma pergunta que eu achei interessante. Ela assim, você aconselha ir para o Porto primeiro e vem voltando até Lisboa para pegar o avião? Tenho 10 dias. Então, se eu não me engano, Araci, você pode estar falando de novo, mas se eu não me engano, a ideia vale a pena você começar do norte e ir descendo para o sul, por exemplo? Ou vale a pena começar em Lisboa e depois ir subindo para o Porto? Ou existe uma ordem melhor de como aproveitar um país, Portugal, que é tão, né? Portugal é um país tão vertical, Eu diria que, assim... normalmente a estratégia que eu uso é o seguinte, para, de novo, maximizar a experiência, né? Eu penso muito nisso na hora que eu estou montando o roteiro, mas só quando são lugares parecidos. Então, no caso de Lisboa, eu não diria que você tem uma ordem específica, não. Eu diria que por onde você começar vai estar bem, e do Porto a Lisboa, vice-versa, e de preferência, se tiver, com 10 dias dá para você parar em algumas cidades pelo caminho, tá ótimo. O que eu costumo fazer é tentar não, digamos assim, prejudicar aquilo que eu ainda vou ver. Então, por exemplo, no outro dia eu estava montando um roteiro para a Turquia, mas que passava pela Bósnia. E a pessoa queria muito ver mesquitas. Ela nunca tinha tido contato com o lado islâmico, né, com os muçulmanos e tal. Ela queria ver mesquita. Só que o que acontece? Se ela começasse em Istambul e depois viesse para a Bósnia, ela ia ver algumas das mesquitas mais bem trabalhadas do mundo e depois ia ver mesquitas muito mais simples, que são as que tem na Bósnia. A da Bósnia ia perder completamente a graça. Para quem nunca viu, a ordem oposta era infinitamente melhor. Porque ela chegou na Bósnia, viu mesquitas que são muito bem decoradas, mas são menores, mais simples, por mais que sejam muito bonitas. E aí você já fica maravilhado com aquilo. Só que quando você chega em Istambul depois, você vê que pode multiplicar aquilo de tal forma absurda. Então, esse tipo de lógica que eu gosto de usar quando estou pensando numa viagem. Nossa, bem legal. Deixa eu voltar aqui para as minhas perguntas e fazer uma pergunta que é aquela que mexe literalmente no bolso de absolutamente todo mundo. A não ser se você for um herdeiro aí, e daí você pode visitar quando você quiser e tanto faz essa pergunta. Mas nós, povo,
todos nós, grande parte, é aquilo que mexe no bolso de todo mundo: dinheiro. Então, né, toda live a gente tem a pergunta que começa com nem tudo são flores, né? Então, uma pergunta mais, eu acho que mais prática mesmo, assim. Você tem uma experiência em dizer quais são os custos médios de uma viagem quando a gente fala para visitar para Portugal, e também, talvez, dica de como economizar o dinheiro durante a estadia da pessoa aqui. Primeira coisa que é importante, muito importante dizer, tempo é maior do que dinheiro. Tá? É importante que você tenha isso em mente. Às vezes, ou diria na maioria das vezes, vale a pena gastar um pouco mais de dinheiro para economizar tempo. Porque quando você está viajando, a gente tem um tempo muito contado. E você não necessariamente sabe quando vai voltar. Ou não, pelo menos, aquele lugar. Né? Porque se a gente já foi, a gente quer na próxima viagem é outro. Ou pelo menos quer tentar aproveitar o máximo para não ter que voltar ali não tão cedo. Para que possa ter oportunidade de visitar outros lugares. Então, nesse ponto, tempo ainda é maior do que dinheiro. É muito importante ter isso em mente. Outra coisa que eu considero assim importante nesse sentido, e é um pouco que eu tento fazer, é mostrar o quanto dá realmente para economizar. Eu diria que 90% das pessoas que chegam até a Europa, ou seja, que acabam vendo meus vídeos e participando dos meus cursos e guias, o que é que seja, eles já têm dinheiro para não só uma viagem, mas para mais de uma viagem. Só que eles não sabem disso. Isso que eu ia falar, eles não sabem. Não sabem. Eles acreditam que mal tem dinheiro para uma. Mas é óbvio, gente, não me entenda mal. A gente sabe que nem todo mundo tem dinheiro para viajar, porque custa dinheiro. Agora, para as pessoas que chegam até mim, ou seja, que veem interesse nos meus vídeos, chegam até mim, fazem os meus cursos, elas já têm uma certa quantidade de dinheiro que já dá para viajar mais de uma vez. Só que elas não sabem disso. Então, isso é importante dizer. E talvez seja o caso de muita gente aqui que está assistindo a gente aqui agora. Então, isso é muito importante saber. De novo, o que você precisa? Informação correta. Porque isso faz toda a diferença no final. Tá? Mas legal. Vamos falar um pouco dos custos médios. Aí agora eu vou focar em Portugal, porque aí na Europa vai ter uma diferença grande. Eu vou focar em Portugal, porque Portugal, eu diria que o leste europeu seria parecido com Portugal. Portugal, Espanha, leste europeu, mais ou menos parecido os custos. Tá? Então vamos lá. Hospedagem. Eu diria que entre 60, 70 euros até 120 euros você consegue se hospedar legal em Portugal. E na maioria das cidades. Tirando Lisboa, se você quiser ficar muito no centro. Porque Lisboa está bem caro, porque está sendo muito procurada e tem ganhado prêmios. Daqui a pouco eu falo. Mas fica um pouco mais caro. Alimentação. Se você, na maioria, em Portugal inteira, entre 15 e 25 euros você almoça bem. Bem. Né? Lógico que não é nem no Estrela Michelin, mas também não é em qualquer lugar, não. Você almoça legal com 15, 20 euros. Se você... Posso adicionar isso aqui? Interior, adicionar isso da gastronomia, na verdade, até puxando com aquilo que você também falou da gastronomia, que é tanto a relação do tempo da pessoa gastando no restaurante, quanto o valor. Aqui também existe, muitas vezes, prato do dia. Então, muitas vezes você está viajando e, beleza, você não quer comer um fast food, de fato, fast food McDonald's, você quer comer num restaurante. Mas você também não está ali com uma janela tão grande, em geral, prato do dia é mais rápido e mais barato. Então, prato do dia, se você quer economizar tempo e dinheiro, geralmente é um bom... Com certeza. E aí, no caso, o prato do dia tem basicamente na Europa inteira. Sim. Os restaurantes têm o seu prato do dia que é bem mais barato. E, bom, se for para o interior, às vezes você paga até mais barato que isso, tá? Para o interior, cidades menores, você paga mais barato do que 15, 25 euros. Isso a gente está falando por pessoa, tá? Então, você consegue. 15, 20 euros em Lisboa vai funcionar. É aquilo. Principalmente se você, e isso é muito importante, andar algumas quadras do centro turístico. Porque, olha só, essa é outra coisa, e aí é regra geral para a Europa. No centro turístico, você vai ter restaurante para turista. Você não quer comer num restaurante que você vai pagar um valor caro para uma comida média.
Você não quer isso. E isso é muito normal de acontecer. É uma comida medíocre, e aí você ainda sai falando que a comida do lugar não é boa. Do país, eu me refiro. Por quê? Porque você resolveu almoçar na praça principal. E eu não estou dizendo que não tenham bons restaurantes em praças principais. Eu estou dizendo que a chance de você conseguir é muito pequena. E se ele for realmente bom, numa praça principal, a chance é que ele seja mais caro. Uhum. Ou bem mais caro. Então, atenção nisso. Se você quer uma comida mais tradicional, mais autêntica, menos turística, sai algumas quadras do centro turístico que você melhora muito a sua chance. Atrações turísticas no geral. Eu diria que entre 5 e 15 euros você paga uma entrada para basicamente todas as atrações em Portugal, e grande parte da Europa, entre 5 e 15 euros, você paga a entrada. Lógico, tem suas exceções, um Louvre vai ser mais caro e tal, tem suas exceções, mas grande parte, entre 5 e 15 euros, você paga a entrada no museu. Tem um museu muito legal no centro de Lisboa, chamado Museu do Dinheiro, que é pouquíssimo conhecido, é o Museu de Graça, por exemplo. É de graça. E conta a história do dinheiro, é muito interessante, tem várias moedas da época romana e tudo mais. E várias vezes tem lugares aqui no Porto, tem o Serralves, que é um parque que eu absolutamente amo aqui do Porto, e todo último ou primeiro domingo do mês é de graça. Então é isso. Essa é outra coisa importante. A maioria dos museus também tem dia gratuito. Só tem que ter atenção no seguinte: tem um museu Serralves. Aqui em Portugal você não vai ter esse problema, tá? De ser um museu muito cheio e tal. Mas, por exemplo, o Louvre, se você pegar o dia de graça, já é um museu cheio por natureza. O dia de graça ele vai estar transbordando de gente. Uhum. Então, você tem que ter, no mínimo, o conhecimento, que a sua experiência não vai ser tão fácil. Sim. Mas mesmo assim eu estou sem dinheiro e quero ir. Beleza, só saiba que vai ser muito cheio. Uhum. Não, eu tenho dinheiro, na verdade, eu quero ir com mais calma, porque eu quero ver as coisas com calma, então é melhor pagar, nesse caso. Eu diria que, na grande maioria dos museus, o dia gratuito é um dia que dá para ir. Dá para ir. Principalmente os museus menores, então, deixa para ir no dia gratuito, se você puder, porque economiza um dinheiro e é tranquilo, não vai ter muito estresse em termos de quantidade de gente e tal. Bom, algumas outras dicas para economizar. Quero ir para a Europa. Quero ir para a Suíça. No verão, você quer gastar dinheiro mesmo. Vai ser caro. Saiba disso. Mas eu não tenho tanto dinheiro, mas quero ir para a Europa do mesmo jeito. Vem para Portugal. Vem para a Espanha. Leste europeu, como eu já falei. Quero economizar mais dinheiro ainda. Pega os meses de primavera, verão, outono e inverno. Primavera e outono. Evita principalmente o verão. O verão é muito complicado. O inverno é tranquilo, mas o inverno tem seus poréns. Primeiro, época de festas, né? Tipo Natal, Ano Novo, é complicado. E Carnaval, dependendo da cidade. E o frio. Dependendo do lugar que você for, é tão frio que nem vale a pena. Tá? Assim, não é que seja ruim. Você só vai ter uma dificuldade em passear e tal. E muitas coisas fecham também. Tá? Dependendo da cidade, ela simplesmente não vai ter nada para você fazer. E muitos lugares chove mais no inverno, né? Diferente do Brasil, aqui no Porto, o inverno é frio e chuvoso. Pois é. Então, esse tipo de coisa, assim, eu costumo dizer que não tem época errada para visitar a Europa. O que tem é que você precisa saber o que você vai encontrar. Se tiver tudo bem para você, tá tudo bem. Melhor época para mim, disparado, primavera. Segunda melhor época, outono. Isso pelo conjunto da obra, né? Uhum. O preço não está tão caro, não tem tanta gente, a temperatura está mais amena. Primavera, principalmente, os lugares estão mais floridos, então fica tudo mais bonito. É lindo. As cidades têm mais eventos, como eu já comentei mais cedo. Então, para mim, é o melhor. Mas tem férias de criança, tem uma série de coisas que é difícil. Muita gente acaba indo no verão. Mas, como eu costumo dizer, quando você tem estratégia certa de viagem, você sempre economiza dinheiro, mesmo no período mais caro. Entende? Você vai pagar mais barato do que a maioria das pessoas estão pagando naquele período. Essa que é a grande coisa de entender como você pode usar estratégias de viagem. Uma, por exemplo, é você procurar alternativa na sua hospedagem. Então, por exemplo, você pode
Lógico, isso todo mundo conhece. Pegar um Airbnb, um apartamento e tal, isso já é normal hoje em dia, né? Mas, por exemplo, imagina você ficar hospedado num lugar sensacional, numa mansão, com carro na garagem e não pagar nada por isso. Parece muito louco, mas isso acontece. Tem pessoas que têm uma casa e elas querem viajar, assim como você. Só que elas, às vezes, têm um jardim para cuidar, um animal para cuidar, sabe? Um cachorro, um pet. Ou simplesmente elas não querem deixar a casa vazia. Você pode ficar lá de graça. E muitas vezes com o carro na garagem. Parece exagero, mas isso existe. E tem muita gente que hoje viaja dessa forma. E você está hospedado de graça, num lugar sensacional, só você e sua família. Então, tem esse tipo de coisa que é aquilo que eu estou falando. Precisa de conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tem, melhor a gente viaja. Mais e melhor. Isso é uma plataforma? Eu não tinha ouvido falar disso. Tem algumas plataformas que fazem isso. Não tinha ouvido falar disso. E também tem, bom, daí eu acho que já é mais, né? Mas enfim, nem sei como tá hoje em dia, mas antigamente tinha o Couchsurfing também, que é uma galera quem tá fazendo mochilão, daí é uma outra, eu acho que vira um outro tipo de viagem, né? Então, mas é isso, exatamente. Tem o Couchsurfing para quem tá querendo economizar bastante e tá disposto a ficar na casa dos outros, com os outros. Literalmente no sofá, né? Exatamente. Essa que é a grande diferença. Porque nesse ponto que eu estou colocando, é realmente uma casa para você. Tá? É completamente de graça. E no máximo, na pior das hipóteses, você vai cuidar de um cachorro, sei lá. Entendeu? Entre perguntas aqui, perguntas do chat, que inclusive eu vou colocar uma que era uma minha, então vai 2 em 1, né? Quais são, a Rosane perguntou, quais são as melhores festas típicas de Portugal? A minha pergunta era sobre festas sazonais, né? A gente comentou agora há pouco sobre os festivais medievais. Óbidos é gigantesco, né? Literalmente um feudo. Eu acho que é o mais famoso. Porto, eu acho que é o mais famoso. No Porto, se vier no Porto, ele não vai até Óbidos, mas no Porto tem perto do Porto Festival Medieval também. Você tem aí algum outro tipo de momentos sazonais ou festa típica de Portugal? Carnaval, a gente pensa carnaval só pensa no Brasil, né? A gente brasileiro. Mas tem carnaval em vários lugares do mundo. Na Europa tem várias cidades, o Carnaval de Veneza, por exemplo, é muito famoso. E o Carnaval da Ilha da Madeira é muito famoso, bem famoso. Em Torres Vedras, se eu não me engano, também tem um bem famoso. Tem a Semana Santa, que se você... Portugal também é bem famoso da Semana Santa, principalmente Braga. Braga é considerada uma cidade muito religiosa em Portugal. Inclusive tem uma frase, né, que diz que o Porto trabalha, Braga reza, Coimbra estuda e em Lisboa diverte-se. Essa é uma frase que o pessoal usa porque no Porto sempre foi um lugar, um centro de indústria e tudo mais. Braga tem a mais antiga catedral de Portugal, inclusive também tem um outro ditado que diz quando alguma coisa é muito velha, que é mais velho, que é sede Braga, que é a Catedral de Braga. Que não é uma pessoa, Coimbra, como eu achava que era, a sede Braga, eu tinha certeza que era uma pessoa, alguém. Que não é uma pessoa. E Coimbra é a universidade mais antiga de Portugal, uma das mais antigas da Europa. E Lisboa, o pessoal também pega no pé porque é o centro político, né? Então, como se fossem os políticos só se divertindo. Então, tem disso, mas a Semana Santa é muito famosa em Braga, e também pertinho daqui, que a gente pode falar também, que na região de Andaluzia, na Espanha, o sul da Espanha, em Sevilha, tem uma das festas da Semana Santa mais famosas do mundo, até. E de Lisboa, em 4 horas de carro, você chega lá. Tem as festas de Santo Antônio, em Lisboa, que é em junho. As festas de junho, em junho tem muita festa em Portugal. Santo Antônio em Lisboa, as festas dos Santos, que aí Lisboa fica tomada de festa. A de São João, aí já é no Porto, que muito tradicional por conta do martelinho eu adoro. De plástico que o pessoal fica batendo na cabeça, e lotado de gente também, tem fogos, uma série de coisas. Tem uma festa em Tomar, aquela cidade dos Templários que eu comentei, tem uma festa, mas que só acontece a cada 4 anos, chamada Festa dos Tabuleiros, e é interessante porque um dos pontos são as mulheres levando um tabuleiro gigante na cabeça, com flores e tal, todo enfeitado.
mas só acontece a cada 4 anos, então não é tão fácil de pegar assim. E tem as vindimas, né? Que é o momento da colheita das uvas, que principalmente acontece no Alentejo e no Douro, são algumas das regiões mais famosas, mas, bom, tem região vinícola em Portugal inteiro, mas você tem opção, ou você tem a oportunidade de colher as uvas nas vinícolas, provar vinhos, uma série de coisas que acontece ali por setembro, outubro, normalmente. Massa. O São João, eu tô muito animado pro São João. E quando a gente fala lotado, é assim, imagina um bloco no centro de São Paulo de carnaval. É esse o lotado. Não dá para andar, Não dá para andar. Além das sardinhadas, né? Então, se você não gosta, sim, isso é muito importante. Sardinhada a rodo. Pãozinho, a sardinha dentro, no seco. Você sai defumado. Você sai defumado. Exatamente. É muito bom, eu adoro o São João. Porque todo mundo, só para explicar que de repente que não conhece, a maioria das pessoas põe a churrasqueira fazendo sardinha na rua, na calçada. Então, assim, uma do lado da outra, e aquele cheiro de sardinha no ar, e blocos passando, festa rolando, e é isso. É bom demais, nossa, é bom demais. Uma pergunta que eu acho que é bem geral aqui, mas eu acho que a gente pode. Acho que Acho que a gente falou muito disso, né? Mas só para confirmar mais. Daniel, cultura e história do local estão totalmente vinculadas no planejamento da viagem? Fazer turismo é conhecer cultura e história? Acho que é tipo um resumo, não sei. Minha sensação é essa. Na minha concepção, muita coisa. E essa é uma das coisas que eu mais gosto do meu trabalho, que é tentar traduzir isso daí. Porque quando a gente fala cultura, história, arte, como a gente já comentou, acho que isso às vezes assusta muita gente. Parece que ela tem que aprender, ter várias aulas. E não é nada disso. Isso tudo pode ser leve, agradável, e é isso que eu tento traduzir. Eu gosto de história, eu gosto de cultura, eu gosto de arte. Então, eu tento aprender a parte chata, vamos dizer assim, para a maioria das pessoas, mas que eu pessoalmente gosto, mas tento traduzir isso de uma forma leve e tentando entregar só a parte que importa, tentando entregar só as melhores partes das histórias que fazem mais sentido, que vão deixar a viagem mais interessante, sabe? Contar só as melhores, as coisas que realmente fazem diferença para quem está viajando a lazer, para quem quer curtir, para quem quer só entender melhor aquilo que está vendo. Então, para mim, é essencial e faz parte do trabalho do Europa traduzir isso de uma forma leve e fácil para quem está viajando. Massa. Só vou poupar aqui, cara, você falou, muito legal ouvir vocês. Obrigado. A gente agradece. Obrigado. É sempre muito bom ouvir que tá fazendo sentido tudo que a gente está falando. Perfeito. Vou começar a caminhar aqui para os nossos finalmente. Eu tenho umas duas perguntas. Certo. Uma delas é uma pergunta também no chat, então a gente pode ir mesclando uma coisa com a outra. Mas a gente falou um pouco sobre esses mitos, que é o mito de que você precisa ter o mundo, você precisa economizar anos para conseguir viajar. Isso é um mito que a gente comentou, que a gente começou a desmistificar aqui. Você consegue pensar em outros mitos comuns que as pessoas talvez chegam para você achando que é uma coisa e você fala assim, olha, não é bem assim não. Então, tem algo que algumas coisas que as pessoas acham que é verdade e elas conseguem, a gente poderia desmistificar isso. Não necessariamente, claro que o trabalho total é contigo, é o seu trabalho em si, mas não sei, teria algum ponto específico, além do que precisa ter um mundo de dinheiro? Eu diria, tem algumas coisinhas que são meio que constantes, que eu escuto quando estou conversando com o pessoal, que é, por exemplo, muita gente, quando falando de Portugal especificamente, né, pensa que associa a gastronomia de Portugal a bacalhau. Uhum. E, bom, tudo bem, é óbvio, bacalhau é super tradicional, ninguém pode dizer o contrário. Tem muito, sim. Dizem que tem 365 tipos de receitas diferentes de bacalhau, só para não faltar, só para você nunca comer o mesmo tipo de bacalhau. Mas é verdade, é o prato típico mais conhecido, mas o bacalhau nem é pescado aqui. Então, a verdade é que Portugal tem uma gastronomia enorme, e é interessante que o bacalhau, né? O bacalhau, muita gente confunde bacalhau com peixe. Na verdade, o bacalhau é uma forma de guardar, né, de preservar determinadas espécies de peixe. Então, a gente tem algumas determinadas espécies de peixe, o gado de morrua talvez seja o mais conhecido, que é usado como bacalhau, porque ele é preservado no sal, cortado daquela maneira toda aberto e tal.
E isso, na verdade, isso vem lá dos romanos, da época dos romanos, porque principalmente a região aqui de Lisboa, ela já era uma região de salga de peixe tradicional da época dos romanos. Até hoje você encontra vários tanques de salga de peixe aqui na região, tanto no centro de Lisboa, quanto na região no entorno, como, por exemplo, Setúbal. Então, essa tradição que já vem desde aquela época que os portugueses mantiveram. Bom, então realmente faz parte da cultura há muitos e muitos anos. Mas é enorme a diferença. Portugal hoje também acaba incorporando muito das suas ex-colônias também. Então, não só Brasil, né, muito da gastronomia brasileira, mas também africana, como, por exemplo, de Angola, de Moçambique, até asiática, de Goa, por exemplo, que foi uma colônia portuguesa. Então, a variedade é enorme, principalmente se você vai para o interior mais de Portugal, Alentejo, tá, você vê comidas bem diferentes. Isso é bem comum. Outra coisa comum que o pessoal pensa muito que Portugal tem que ser curtida só como praia. E, bom, é verdade que Portugal já ganhou prêmios, o Algarve, para ser mais exato, já ganhou prêmios de algumas das melhores praias da Europa como um todo. E não é à toa que vários turistas de outros países, principalmente mais ao norte aqui da Europa, vêm para o Algarve e tudo. Então, é realmente muito bonito. Mas Portugal é diversão o ano inteiro. E faz isso. Quando você entende isso, você pode aproveitar. Como eu falei, você pode esquiar, mas você for na Serra da Estrela, se você for para o sul, você pega a praia. Entende? Então, tem isso tudo. E uma outra coisa, talvez uma das principais, é que o pessoal pensa que Portugal é só para aposentados. Quando eu me aposentar, eu vou para Portugal. Isso também é muito comum. E talvez porque a população aqui seja mais idosa, em sua maioria, mas isso porque muitos jovens acabaram indo trabalhar em outros países na Europa, e quem ficou foram os mais idosos. Mas o que tem acontecido em Portugal recentemente está sendo, assim, absurdo, porque Portugal facilitou muito a criação de novas empresas. Então, tem muita empresa abrindo aqui em Portugal, e vários negócios sendo criados. Então, esse mercado está crescendo muito e trazendo muita gente jovem. Muitos portugueses estão voltando para aproveitar esse boom de novos negócios e tal. E vindo muitos brasileiros até, tem vindo bastante, para justamente aproveitar toda essa coisa desse novo mercado sendo criado em Portugal. Agora, uma coisa também as pessoas pensam que talvez... Será que tem coisa o suficiente para ver? Será que é tão interessante, tão turístico? Cara, Portugal ganhou vários prêmios, recentemente, inclusive, já ganha bastante tempo, vários prêmios de melhores lugares para se visitar na Europa. Tem um prêmio chamado... como é que chama? World Travel Awards. World Travel Awards. Esse é um prêmio que já é dado há muito tempo. E Portugal, só para ter uma ideia, ele ganhou. Lisboa ganhou 2024, 2023. O Porto ganhou 2022 como melhor cidade da Europa para se visitar. A gente está falando de viagem. Então, Lisboa 2024, Lisboa 2023, 2022 foi o Porto e Lisboa ganhou também de novo em 2018. O Algarve ganhou o melhor destino de praia. Isso a gente está falando da Europa como um todo. Então, assim... Os Açores ganhou o melhor lugar para aventuras, turismo em aventura. Exatamente. Então, a gente está falando de um país pequenininho, se você colocar em proporção, né? Com tanto lugar para se visitar. Reconhecido internacionalmente até. E não é à toa que Lisboa está lotada de gente. Praga ganhou... Cadê aqui? Um destino despontando, não foi uma coisa assim? Emerging, tipo, que tá Emerging, mais popando, não sei como... Exatamente Que legal. isso. A Madeira ganhou a melhor ilha para visitar. Olha. Uau! E olha quais ilhas que se compara. Né? Gente... pelo conjunto, né? A infraestrutura da Ilha da Madeira é um negócio inacreditável. As praias são lindas. Madeira e Açores. Maravilhosa. E o preço é o preço de Portugal. Madeira e Açores. Pronto, acabou. Vou sair daqui pro E lembrando, você pega um voo de Lisboa,
em 2 horas você está na Ilha da Madeira, vai gastar uns 20 euros se pegar a passagem certa de uma companhia low cost. Isso é incrível, né? Isso é incrível. Eu ainda tenho uma pergunta, mas eu acho que do chat teve aqui uma pergunta que eu acho que é a pergunta mais importante da noite. Eu diria uma pergunta bem essencial. Ela perguntou assim: Daniel falou bastante de vinho, se é apreciador, quais os melhores de Portugal? É difícil, hein? Isso é muito difícil. Realmente, eu gosto de vinho, mas eu não sou um conhecedor profundo de vinho, não tem como. Agora, tem algumas regiões que, aí é gosto pessoal. Portugal, até onde eu conheço de vinho, é um dos que eu mais gosto. E talvez seja o melhor custo-benefício da Europa. Ou está entre eles, né? Porque a gente pega os vinhos famosos, tipo os franceses, italianos, eles são mais caros. São muito bons, mas são mais caros. Portugal, você consegue excelentes vinhos num preço mais baixo. Mas eu gosto muito dos vinhos do Douro, por exemplo. Eu adoro os vinhos do Douro. São os que eu costumo mais gostar. Mas é difícil falar de um país que faz tanto vinho bom. Mas eu acho que o interessante mesmo é você tentar, de repente, visitar algumas vinícolas e tentar entender o processo de cada uma delas e talvez um pouco da história e aí fazer a sua prova e ver o que mais te agrada. Eu acho que assim, eu gosto de vinho, eu gosto bem mais de vinho branco e vinho verde ou rosé do que tinto, mas a experiência que eu tive quando vim para Portugal, principalmente de viagem, é assim, meu Deus, o vinho é muito barato. E quando a gente tá falando de muito barato, é assim, você acha vinho por €1, €1,20. É normal, é um preço normal no mercado, normal. Vale a pena pagar €2 a mais e pegar aquele de 2,50, 3. Com certeza. A minha opinião. Vale a pena gastar €1, eu diria um pouco mais. Assim, até para quem entende um pouco mais de vinho, lógico que se você realmente entende de vinho, tem um paladar apurado, aí você, inclusive, nem vai aproveitar essa dica porque você já sabe o que você vai beber. Mas para quem não tem, de repente, uma experiência com vinho, que só quer beber alguma coisa e garantir que vai gostar, pega basicamente qualquer coisa até uns 10 euros aqui em Portugal, e a tendência, se for ali para perto dos 10 euros, a tendência é não ter erro. A tendência é não ter erro. Para uma pessoa que só quer garantir que vai tomar um bom vinho, bom custo-benefício, não é um profundo conhecedor. Essa é a questão. Não, assim, se você quiser gastar mas quem já entende euros, já sabe o que está buscando. €500 por uma vinícola, vai ter aqueles vinhos folhado a ouro, que eu acho que sentir o cheiro deve... No outro dia eu estava em uma que estava lá, 12.500. Pronto. Aí. Pois é. Bebemos? Não. Esse não, por favor. Dani, tem uma última pergunta que também é o momento aí de você retomar o que você contou antes e também contar um pouco mais aí do que você pode oferecer às pessoas. Então, uma pergunta para acabar essa nossa live é mais relacionada à própria Go Europa. Então, você poder contar pra gente como que a Go Europa ajuda as pessoas que querem visitar Portugal, que tipo de suporte você oferece para essas pessoas, se é só Portugal ou se... Bom, não é Go Portugal, é Go Europa. Então, que outros lugares você também pode ajudar as pessoas? Que tipo de serviços a Go Europa presta? Enfim, venda o seu produto para poder ajudar essas pessoas que estão pensando aí, e principalmente aquelas que você comentou, que são as pessoas que talvez não tenham tanto tempo ou tanta paciência de conseguir montar a viagem delas, mas elas sabem que elas querem aproveitar ao máximo. Então... como eu falei, a ideia do Go Europa é fazer com que as pessoas viajem mais e melhor. Eu faço isso exatamente atacando esses dois lados, essas duas barreiras que as pessoas normalmente têm. Viajando mais, eu tenho cursos e e-books e uma série de coisas que ensinam como as pessoas podem economizar na viagem. Aí são vários tipos de estratégias. Imagina, por exemplo, você está marcando a sua viagem para a Europa e você está pensando em comprar uma passagem para Berlim. Só que a passagem para Berlim está, sei lá, 5.000 euros. E se você fosse para Berlim, Paris e Roma, em vez de 5.000 euros, você pagasse 3.000? Esse tipo de coisa existe, mas você precisa saber fazer.
E é uma das coisas que eu ensino. Então, são estratégias nesse sentido para você baratear bastante a viagem. E, no final, na maioria das vezes, você tem uma experiência melhor em termos de conforto, em termos de viagem e, bom, isso tudo. E o outro lado que eu gosto de pegar é o lado da cultura, é o lado da história, é o lado da arte, que é para que você vá nos lugares certos, visite aquilo que você precisa visitar e entenda o que você precisa entender para tirar o máximo daquilo. Ter as melhores experiências em cada lugar e para que você nunca volte para casa com aquela sensação de eu não aproveitei o que eu deveria, e principalmente para que um amigo depois não vire para você e pergunte: você foi em tal lugar, na cidade lá? E você fala: não, nem sabia que isso existia. É uma sensação horrível e não me pergunte como é que eu sei. Mas é isso que eu quero evitar, esses dois lados. E aí, com a Europa, a gente tem cursos para tratar as estratégias para viajar mais barato, guias e consultoria para tratar de como a pessoa pode aproveitar melhor cada uma das cidades, ou montar melhor o roteiro, ou entender, como eu expliquei o negócio da ordem das cidades, como isso faz diferença. Às vezes a pessoa vai fazer uma viagem e coloca lá: eu vou para Costa Amalfitana e Croácia na mesma viagem. Você vai ver basicamente a mesma coisa nos dois lados. Assim, eu quero dizer, você vai ver praia. É isso que você quer? Ou você pode ver praia e depois ir para os Alpes e deixar a praia de outro país para uma segunda viagem. Esse tipo de raciocínio é muito importante. Então, esse tipo de coisa que a gente faz na consultoria, faz com os cursos e tudo mais. E agora a gente está expandindo para criar alguns tours guiados aqui em Portugal. Então, tem guias e tudo mais para fazer alguns percursos que eu entendo que sejam essenciais para que as pessoas que estão vindo conhecer Portugal, Lisboa, o que quer que seja, elas façam para garantir que elas vão aproveitar ao máximo com informação de qualidade, com a história que elas precisam saber, de forma leve, tranquila, para que justamente elas aproveitem o máximo de cada visita, que a gente garanta que ela vai sair daqui completamente realizada com a viagem que ela fez. Essa é uma das coisas que eu gosto de bater muito. E se não sai realizado, é a parte que me pega. Então, por isso eu criei todos esses guias e cursos, e agora a gente está ampliando para o tour guiado. Site, redes sociais? Vamos lá. goeuropa.com.br tem mais de 400 vídeos eu mostrando várias cidades da Europa, de Portugal a Bulgária, Rússia, e lá sei lá, de Dublin até Costa Amalfitana, Nápoles, a Europa inteira, mais 400 vídeos mostrando as melhores cidades da Europa, contando cada coisa. E ali, acho que dá para ter bastante um patamar de como eu gosto de mostrar as cidades, de como eu gosto das histórias que eu gosto de contar, e é tudo de graça. É só entrar lá em goeuropa.com.br. Rede social, qualquer coisa. Go Europa, tudo junto. Go Europa, está aqui na tela. Só botar isso tudo junto, em qualquer rede social você vai encontrar dessa forma. Um mapa que eu comentei mais cedo. Tem um mapa com top 5 de Lisboa, tá? Que você pode baixar agora gratuito. Eu tenho até um mapa mais completo, que é pago, é uma outra questão. Eu quero dar esse de graça, é o top 5. Então tem top 5 de restaurantes, top 5 de bares, de atrações, tudo isso da cidade de Lisboa e algumas cidades na redondeza. Entra agora em goeuropa.com.br/top 5 Lisboa. TOP 5 numeral Lisboa. Esse é de graça. Você já, num clique, você vai instalar esse mapa no seu Google Maps e está pronto para a viagem, com a explicação de cada um dos pontos, já explicando por que eu recomendo cada ponto, o que você vai ver lá. Tem uma outra coisa, para quem quer saber um pouco mais de estratégia. Segunda-feira que vem, eu estou começando mais uma sessão de um curso que eu dou, que também é gratuito, só por e-mail. Esse curso é interessante, que pega as pessoas que têm pouco tempo. Então, um curso por e-mail. São 10 minutos
por dia. Como funciona? Todo dia eu mando um e-mail para a pessoa dando uma aula desse curso. É todo escrito e não leva mais de 10 minutos para ler cada um dos e-mails. O mais longo deles tem 10 minutos, a média ali é 7, 8 minutos cada e-mail. São 10 e-mails. É só entrar em goeuropa.com.br/TAD, que eu chamo Tarifas Aéreas Desvendadas. Eu dou várias estratégias de como as passagens aéreas funcionam e como você pode agora aprender a comprar passagem aérea mais barato, de uma forma mais inteligente, para já tirar a sua viagem do papel. goeuropa.com.br/TAD, Tarifas Aéreas Desvendadas. É um curso, de novo, de graça. Só entrar lá, se inscrever. Segunda-feira começa o primeiro e-mail e um e-mail por dia, durante 10 dias, menos de 10 minutos para ler cada e-mail. Então, assim fica fácil para todo mundo aprender. Assim a gente garante que mais gente viaje. E é aquilo que eu gosto de falar. Eu tenho cursos pagos, consultoria, uma série de coisas. Quem pode pagar, participa, vai aprender muito mais, vai ter algo bem próximo comigo. Quem não pode, tem uma série de conteúdo gratuito, que, apesar de ser diferente, já ajuda, já tem condições da pessoa começar a tirar esse sonho do papel. Massa. É isso. Chegamos no fim de mais um hashtag Come to Portugal. Depois de 1h30, 1h32 minutos, estamos aqui. Então, acho que a primeira coisa é agradecer as pessoas que estão ouvindo a gente. Então, primeiramente, todo mundo que está aí ouvindo a gente, que ficou até agora no fim, espero que tenha super feito sentido. Se tiverem dúvidas tanto do nosso lado quanto do lado do Dani, a gente está, os dois, quer dizer, a IT Recruiter e a Go Europa estão abertas a dúvidas e questões e trocar ideia e ver se a gente perdeu alguma outra informação. Essa live vai estar aqui no LinkedIn, ela também vai ser postada no YouTube, vai ser postada no Spotify. Então, os shorts dessa live vão ser postados também no TikTok, no Instagram, no YouTube Shorts, então pode seguir a gente nas todas as redes sociais, não só a gente também como a Go Europa. Lembrando que temos a nossa live semanal nas quintas-feiras do IT Chat. Dessa a gente vai falar com o Dan Vitoriano, falar sobre diversidade e orgulho no mercado tech. Na terça que vem a outra, temos o Webinar Booster sobre entrevistas. Vou deixar a palavra final para a Dani te agradecer. Muito obrigado por ter aceitado a proposta, de ter aceitado aqui, ter trocado ideia, ter ficado aí 1h30, já são 00:30 aqui, então muito obrigado por ter participado. A palavra final é sua. Por favor, diga a palavra final para o nosso povo que está nos ouvindo até agora. Só agradecer, obrigado a todo mundo, foi sempre um prazer. Aquilo, lá atrás eu mudei completamente meus rumos, porque eu adoro o que eu faço. Então, sentar aqui 1h30 é pouco. Poderia ficar muito mais, porque realmente eu adoro falar sobre viagem, estimular com que pessoas viajem mais, porque me mudou muito quem eu sou. E eu acho que pode mudar muito as outras pessoas também. E só traz coisa boa quando a gente conhece mais do mundo, mais de outras culturas. E por isso que eu faço o que eu faço. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Qualquer dúvida, só entrar em contato. Aí, parabéns. Obrigado, muito esclarecedor e inspirador. Parabéns. Parabéns, conteúdos excelentes. Gostei muito, abriu as possibilidades de conhecer outras cidades em Portugal em relação às mais comentadas. Massa, exatamente isso, exatamente. Sensacional. Parabéns. Lembrando também que amanhã começa o nosso curso do Tech Starter. Se não me engano, as inscrições já se encerraram. É um curso de 5 semanas para quem tem interesse em entrar nesse mundo da tecnologia e de recrutamento em tecnologia. Ela falou, eu que conheço Lisboa, Sintra, Fátima, de vontade de retornar. Pronto, todas essas dicas não é só para quem está visitando pela primeira vez, quem quer voltar uma segunda vez, quem visitou há muito tempo e quer voltar, ou de repente quem fez uma viagem lá no passado, voltou para casa e pensou assim, não aproveitei tudo que poderia ter aproveitado. Exatamente. Tá aí. Isso é muito comum. Então é isso. Agradecer de novo ao Dani a presença, agradecer a todo mundo que fez parte aqui dessa live. Mais uma vez, tivemos um problema com o LinkedIn que não está mostrando as pessoas ao vivo, mas o que importa é que está todo mundo curtindo e eu vou aqui bater boca com o LinkedIn mais tarde. Dani, é isso. Pode ficar aqui no backstage que eu vou passar a vinheta para todo mundo e acabar a live. Muito obrigado novamente a todo mundo e a gente se vê na próxima. Valeu, tchau, tchau.